Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje um convidado bastante especial. Para quem já viu algum vídeo aqui no canal, já ouviu falar dele, especialmente os vídeos de Fórmula 1. Eu deixo uma recomendação para vocês reverem alguns vídeos a respeito do Nelson Piquet, outras situações de Fórmula 1 que eu falei, que eu cito muito ele. Uma pessoa que é um amigo, é uma pessoa que me ensinou muito na profissão do jornalismo, na postura, né, de como pesquisar, ir atrás das coisas, deixar a sua visão pessoal de lado muitas vezes, e alguém que tem muito a acrescentar para todos aqueles que estiverem dispostos a ouvi-lo ou a ler os textos dele, sempre vão aprender algo a mais. Meu querido amigo Márcio Madeira, companheiro do GP Total, jornalista, engenheiro mecânico. Hoje eu trago ele aqui para nós falarmos a respeito de dois grandes ícones da Fórmula 1, dois pilotos que têm uma história gigantesca, mas que essa história acabou ficando menor por uma série de circunstâncias. E eu passo a bola para você, Márcio, perguntando: Fernando Alonso e Sebastian Vettel. É o Alonso retornando agora, o Vettel com essa mudança drástica de equipe. O tamanho deles hoje, o tamanho que eles tinham. Eu sei que se eu tivesse feito essa pergunta para você em 2013, a resposta seria totalmente diferente. Mas então, fala para nós sobre esses dois caras na perspectiva histórica e hoje o que nós podemos esperar dele. Um abraço, meu amigo, obrigado pela tua participação. Obrigado, Marcel. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pelas palavras que você dedicou e pelo carinho que sempre dedicou a mim nesses 20 anos aí que a gente divide espaço lá no GP Total, que eu tenho o privilégio de trabalhar do teu lado ali, de aprender contigo. Então eu agradeço muito pelo convite, pelas palavras, pelo carinho de sempre. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com você. O seu canal é um canal realmente profundo, um canal onde eu aprendo muito, um canal de análises esportivas que, no meu entendimento, não tem paralelo aqui no Brasil, no que diz respeito à profundidade. Você não está tão preocupado com cliques, não usa clickbait, não faz títulos provocativos que, na verdade, frustram quem acompanha, não se importa em fazer um vídeo um pouco maior, mas que seja mais aprofundado. Então, para mim, é uma alegria. Na verdade, é o que sempre é o que fez a gente chegar um ao outro, foi essa paixão pela análise, né, por aprofundar os temas. Então, é uma satisfação estar aqui. Eu acho muito difícil a gente, para começar, a falar só de Sebastian Vettel e de Fernando Alonso, sem falar de Hamilton também, porque ele acaba sendo uma referência nessa história. Não tem muito como a gente isolar os dois. Mas como você costuma fazer nos seus vídeos, a gente precisa falar um pouco sobre critérios antes de falar isso, né? E acho que um critério muito importante para analisar piloto, e talvez a gente possa aplicar isso a qualquer esportista, eu acho que no caso do piloto é um pouco mais porque as mudanças não são só de regras, né? As mudanças que você tem ao longo dos anos são mudanças de equipamento, evolução tecnológica. Tem muita coisa, é um binômio, é um esporte binomial, que você tem piloto e máquina, então são muitas coisas que a gente tem que filtrar para a gente conseguir avaliar um piloto com alguma justiça. E um dos critérios mais importantes que eu entendo que a gente precisa adotar quando fala de piloto, eu não dei um nome formal a ele, mas a gente pode imaginar uma lente com zoom. Se você dá um zoom in, você aproxima o quadro, você vai ver mais um universo menor com mais nitidez. E se você dá um zoom out, você vê uma figura mais completa, de forma mais distanciada. Como é que a gente vai avaliar esses pilotos? Se a gente afastar completamente o quadro, a gente vai ter que levar em consideração como cada um administrou a carreira, por exemplo. Se a gente olhar de uma forma mais aproximada, a gente vai ver só o que ele faz dentro da pista. Então, isso tudo influencia muito nesse caso. No meu entendimento, se a gente for olhar para o Fernando Alonso, como se for olhar para o Nelson Piquet, por exemplo, e alguns outros pilotos de enorme potencial, mas que em algum momento se viram na carreira pilotando carros inferiores e sem condição de vencer, ou às vezes até de chegar a um pódio, a gente vai ter que pensar na administração de carreira. E se a gente olhar a administração de carreira como uma parte desse pacote, como o objetivo é vencer e pronto. O piloto tem que ter recorde, tem que ter o maior número possível de vitórias, de títulos e tudo mais. Então, nesse caso, essas coisas pesam contra Fernando Alonso, pesam contra
o Vettel também em alguma medida, e aí os números absolutos vão ter um papel muito maior na análise, né? Então, porque os números absolutos eles refletem, em última análise, tudo que aconteceu na carreira, né? Se ele teve muitos anos um equipamento vencedor, se teve muitos anos nessa condição de equipamento vencedor, uma equipe que trabalhava para ele, confiabilidade mecânica. Os números finais eles dão um somatório de tudo. Agora, cabe a gente analisar, é isso que a gente quer? Ou a gente quer aprofundar um pouco mais e discutir quem era melhor numa situação hipotética de carros iguais, condições iguais, quem teria sido melhor? Isso é uma pergunta que eu me faço muitas vezes. Até que ponto a gente deve considerar isso? Eu ouço muita gente falando, muita gente leiga falando, mas fulano ganha sempre. Eu acho muito injusto, um está com um carro ruim e outro está com um carro bom, e você tem que explicar que categoria de base, a intenção é você testar o piloto, né? Teoricamente os carros têm que ser próximos, parecidos, para que o talento apareça. E categoria de topo, e aí a gente não está falando só de Fórmula 1, está falando de categoria de topo no WEC, na Fórmula Indy, em vários rally, várias categorias de topo, categorias que você não tem mais para onde subir. Existe um quê de administração de carreira aí. O piloto, ele teoricamente chega numa equipe mediana e tem que mostrar serviço, tem que negociar bons contratos para conseguir subir até se colocar na posição de vencedor e de vencedor constante. Então, essa é a primeira questão que eu acho fundamental. Para o Fernando Alonso faz muita diferença isso. Se a gente for olhar como distanciamento máximo, ele conquistou 2 títulos mundiais, 32 vitórias, se eu não me engano, né? Não tenho de cabeça aqui, só um pouco mais de 30 vitórias. Eu sei que ele passou o Mansell, e a gente mediria ele dessa forma. Agora, se a gente for olhar na pista, o que ele entregou na pista, aí muda muito o tamanho do Fernando Alonso, o tamanho histórico dele. E realmente é um dos meus pilotos. Tenho uma admiração enorme pelo talento dele, pelo que ele entregou. Se a gente pensar no Alonso, é difícil a gente imaginar uma temporada em que ele tenha andado mal. É difícil a gente chegar, mesmo durante pouca motivação na McLaren, do GP2 Engine, que ele falou, F2, eu já não lembro se era GP2 ou se era Fórmula 2, mas reclamando do motor Honda, que era categoria inferior. Mesmo ali, ele estava tirando tudo do carro, né? A gente tinha o Button como referência também, e você vê que o Alonso entregou muito. E, por exemplo, a temporada de 2012, imagino que a gente vai falar sobre ela, a campanha dele, que não foi uma campanha de título, se encontra, no meu entendimento, entre as maiores campanhas de um piloto ao longo de um ano, de uma temporada na Fórmula 1. Entre as maiores. Sei lá, eu não vou falar um número aqui, mas provavelmente entre as 5 maiores. Foi uma campanha fantástica, em 2012, e não foi a única. Ele teve grandes campanhas que não resultaram em título. Então, essa é a primeira questão que acho que a gente precisa definir. E no caso do Vettel, é um conceito um pouco diferente. Um conceito, na verdade, são dois que se complementam. O conceito que seria de janela de desempenho, né? O piloto ele se confronta com diversos contextos esportivos muito diferentes, níveis de certeza, níveis de dúvidas que flutuam muito, condições de pilotagem com as quais ele se sente confortável e com as quais ele se sente menos confortável. E alguns pilotos entregam desempenho numa amplitude maior dessa janela de desempenho, e outros numa janela mais restrita. A gente poderia dizer que tem pilotos que são mais cirúrgicos, que dependem de uma quantidade maior de informação, de certeza, de confiabilidade no equipamento, para poder render. Tem uma frase muito famosa do Joe Ramires, né, que nos tempos da McLaren, ou falando sobre os tempos da McLaren de Senna e Prost, em que ele falava que ele sempre teve a impressão que, em condições perfeitas, Prost era ligeiramente superior ao Ayrton, mas que muito raramente o piloto encontra condições perfeitas. E eu Desculpa. Tá me ouvindo, Marcelo? Enfim, o, o que eu, o que eu entendo que o João Ramires falou foi o seguinte: em condições ideais, o Prost ele conseguia acertar o carro, a perfeição para ele, conseguir o máximo de aderência mecânica com mínimos de asa e tudo mais. Ele era mais refinado nesse aspecto e num autódromo com condições conhecidas ele conseguia tirar tudo de um carro.
e o Ayrton talvez não chegasse a um extremo tão grande. Já as condições que se encontram no autódromo de fato, com pista suja, óleo, pneu frio, freio frio, tanque cheio, chuva, enfim, o Ayrton se adaptava muito mais a essas incertezas e, se a gente olhar, os maiores desempenhos dele foram geralmente em condições mesmo de incerteza. O cenário ideal para o Ayrton que ele encontrou foi Mônaco 84, quando ele conseguiu virar 4, 5 segundos mais rápido que o Prost, porque era uma pista de rua, com condições horrorosas, tudo era no instinto e ele era muito forte nisso, né? As primeiras voltas de cada corrida, sempre com um momento de experimentação, ele se destacava muito, condições de clima flutuante. Quando tinha só 4 jogos de pneu para poder classificar, ele se destacava muito. Então, eu penso que quando eu olho para o Ayrton, por exemplo, que quanto mais a gente voltasse no tempo, mais ele se destacaria. Sabe, se a gente voltasse para os anos 50, por exemplo, um carro, uma pilotagem que tudo era dúvida, tudo era instinto, tudo era o piloto e o carro conversando, eu acredito que ele se destacaria ainda mais do que se destacou na época dele. Hoje em dia, ele teria menos janela para se destacar. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia é fácil de esquecer o quanto o Vettel foi bom até 2013. O Vettel tinha uma grande habilidade com transferência de peso do carro. A forma como ele transferia o peso para a dianteira, peso para a traseira, ele tinha muita habilidade para isso, com aqueles carros mais ágeis, e ele foi realmente um piloto brilhante nesse momento. A gente se pensar hoje em dia, na temporada que ele fez, já ficava claro o talento dele, por exemplo, na China em 2007 já ficou muito claro o que ele fez com a Toro Rosso, foi uma corrida brilhante. Já via que era um piloto diferenciado. Em 2008 a temporada dele foi fantástica, no meu entendimento foi uma temporada superior à do próprio Lewis Hamilton, que foi campeão, e do Massa. O que ele fez com aquela Toro Rosso foi sensacional. A gente pode lembrar que Sebastian Bourdais era o companheiro dele, era um piloto que certamente tinha talento para se firmar na Fórmula 1. Isso, acho que pouca gente vai discordar que o Bourdais era um piloto, enfim, com muitas qualidades, um piloto muito completo e que passou pela Fórmula 1 a imagem de ser inferior, porque aquele garoto alemão realmente teve uma temporada brilhante, muito rápido, muito bom de chuva, aquela vitória emblemática em Monza, mas não só a vitória. A corrida dele no Brasil foi fantástica. Ele fez realmente várias corridas naquele ano que foram muito fortes e que deixaram o Bourdais numa situação que ele nunca tinha se visto. Em 2009, na Red Bull, a mesma coisa. Ele faz uma corrida muito forte na China, com chuva, sempre foi um piloto muito bom de chuva. E 2010, por exemplo, no Bahrein, ele teve problemas com o carro nas voltas finais. Fantástico o que ele faz nas voltas finais do Bahrein em 2010. A partir da Inglaterra em 2009, a Red Bull se torna, como os ingleses diriam, class of the field, né? O melhor carro da Fórmula 1. E é curioso, porque não era exatamente o carro. Muita gente acredita que aquele carro não entregava mais downforce do que McLaren, do que Ferrari, em condições ideais. Se você pegasse uma pista plana, nas condições perfeitas, alguns outros carros poderiam entregar mais downforce que aqueles Red Bull de 2009 a 2013. Mas é uma evolução do Adrian Newey em relação ao Adrian Newey dos tempos de March, depois do tempo da Williams, em que fazia um carro que dependia de condições ideais, um carro muito refinado aerodinamicamente, muito trabalhado para condições ideais. A gente via o March em 90, por exemplo, não classificar naquela ondulação de Hermanos Rodrigues e quase vencer em Paul Ricard, que era uma pista de bilhar, né, uma mesa de bilhar. Um carro que dependia muito de condições perfeitas para entregar um downforce muito alto. E a gente viu isso na Williams também, um carro que casou muito bem com um projeto que casou muito bem com a suspensão ativa, que mantinha a distância ao solo fixa, constante, mas que se atrapalhou muito quando retiraram a suspensão ativa. Em 94, a Ayrton teve no início do ano um carro muito instável. Isso era um Adrian Newey diferente do Adrian Newey que a gente viu em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, que era um carro que entregava um downforce confiável. O piloto podia não ter o maior downforce possível em certas condições, mas independente do ângulo que as rodas tivessem dianteiras, independente do carro estar freando ou estar acelerando, a suspensão está mais alta ou mais baixa, ele sempre entregava um downforce confiável. Então, tanto o Mark Webber quanto o Sebastian Vettel sabiam que podiam contar com aquela aderência e, no geral, era um carro melhor. Isso a gente pode fazer uma metáfora com os pilotos também. O piloto que tem uma amplitude de desempenho, uma janela de desempenho mais larga,
ele consegue se safar em qualquer circunstância, ele consegue se virar em qualquer circunstância, ao passo que alguns pilotos mais cirúrgicos dependem de condições perfeitas para entregar o máximo de desempenho. E o Vettel se revelou assim. Se você me perguntasse em 2013, eu não teria muito pudor em colocar o Vettel como quarto piloto da história. No meu entendimento, você gosta de falar em prateleiras, eu gosto dessa sua abordagem também. No meu entendimento, o Fangio está no topo, e muita gente questiona isso: você não viu o Fangio correr, ou viu muito pouco, são muito poucas as imagens, mas isso é essencialmente injusto, no meu entendimento, com grandes feitos e grandes ases do passado. A gente tem muitas fontes confiáveis, claro que quanto mais a gente volta, mais difícil fica. No Volare, por exemplo, já é um pouco mais difícil de você analisar, mas Fangio é muito seguro o que a gente tem dos feitos dele, não só na Fórmula 1, mas nas grandes corridas de longa duração da América Latina, que são feitos sob mão. E, no meu entendimento, não houve nada como Fangio. Na segunda prateleira, né, o Ayrton e o Clark, com características muito parecidas, embora algumas diferenças importantes entre eles, mas vejo no Ayrton um cara que teria tido muito sucesso nos anos 60 também, teria brilhado muito pelas características que ele tinha, e vejo esses dois também numa segunda prateleira. E via o Vettel realmente em quarto lugar até 2013, um piloto muito forte na chuva, um piloto que era absurdamente rápido. Se você pensar, Marco Webber não era nenhum bobo de classificação, era um piloto muito rápido, e o Vettel realmente conseguiu se impor a ele. E o Vettel conseguiu algumas vitórias. É fácil a gente dizer que ele teve o melhor carro nesse período, e de fato teve, no geral, mas ele teve muitas vitórias de muito mérito ali. Eu lembro dele vencendo em Monza, por exemplo, tendo uma das piores velocidades em reta. E ele, muitas vezes, a estratégia dele dependia fazer o pit stop, voltava atrás de carros mais lentos, e ele tinha que fazer ultrapassagem muito rapidamente para conseguir fazer a vantagem, para não tomar, não ser ultrapassado nos boxes, né? E era muito cirúrgico a forma como ele realmente ia para o ataque, chegava e ultrapassava, e se posicionava muito bem. O Vettel vencedor, o Vettel confiante, e o Vettel com aqueles carros que casavam com as suas virtudes, era um Vettel muito forte. Ainda que em 2012, por exemplo, o Alonso tinha feito uma das maiores temporadas de sempre, e certamente foi um piloto que se destacou mais naquele ano. Não estou dizendo que o Vettel foi o melhor piloto em todos aqueles anos, mas eu olhava para ele e via nele a rapidez de Lewis Hamilton e via o trem de corrida, a força de corrida do Alonso. Por isso eu o considerava o quarto colocado, que eu via realmente a grande virtude do Hamilton naquela altura, que era a rapidez, e a grande virtude do Alonso. O Alonso, claro, evidentemente um piloto rápido, mas você olha para Hamilton e olha para Vettel, você, pelo menos naquela época, né, sentia o Alonso um pouco menos rápido em condições de treino, mas muito forte, praticamente sem ponto fraco, em corrida e sobretudo em campeonato, um piloto que tinha realmente arrancava do carro nas corridas e também nas disputas por posição, um piloto fortíssimo, sem ponto fraco. Todos os três são muito bons em chuva, a gente precisa dizer isso. Uma tendência até, a partir dos parâmetros que Senna estabeleceu, que Schumacher depois ampliou, e a própria profusão de simuladores e tudo mais, os pilotos hoje em dia chegam à Fórmula 1 muito preparados, né, para guiar. E é muito difícil você ver um piloto de ponta, um piloto bom chegar à Fórmula 1 entregando desempenho muito abaixo. Não, hoje em dia não tem mais tanto isso. Eles chegam com muita informação. Mas eu via o Vettel realmente nessa condição. E o que revelou para a gente a partir de 2014, com a era híbrida começando, e carros que foram progressivamente se tornando muito mais próximos aos carros de endurance, né? São carros enormes hoje em dia, com a superfície para gerar downforce muito grande, e carros de entre-eixo muito longo, muito estáveis. O Vettel jamais repetiu nessa fase, nessa era, o desempenho que ele entregava antes. É fácil a gente lembrar que em 2014 o Daniel Ricciardo venceu 3 corridas, ele não venceu nenhuma, mas se a gente olhar naquele ano, os desempenhos mais brilhantes da equipe ainda ficaram por conta do Vettel na maior parte das vezes, mas ele não foi mais o piloto que ele era. E teve momentos de brilho na Ferrari, a vitória dele no Bahrein em 2018, houve uma outra pole que ele realmente conseguiu tirar tudo do carro, mas no geral ele não foi o piloto, ele se sobrepôs ainda ao Raikkonen, que também não é pouca coisa,
mas no geral ele não foi o piloto que ele era até 2013, e isso é notório. Então, de que forma isso implica, de que forma isso reduz o tamanho do histórico do Vettel? Reduz na medida que mostra o quanto ele era capaz de ser forte, a gente não deve esquecer isso, mas numa uma janela restrita, um pouco como o Jorge Lorenzo na MotoGP, por exemplo, que podia ser de entregar, de martelar volta a volta numa corrida inteira com 1 ou 2 décimos de diferença, mas ele tinha que estar com muita confiança no carro, muita segurança no equipamento, e se chovesse, por exemplo, o desempenho dele despencava, né. Não é o caso do Vettel de despencar com a chuva, mas ao contrário, mas a partir do momento em que ele não teve mais um equipamento que valorizasse as principais virtudes dele, eh, aquele brilho, aquele extra que ele tinha, se apagou. Isso, com o tempo, afetou também, com certeza, a confiança dele, a confiança pessoal. Isso afeta muito o piloto. Quando você está muito confiante, a gente vê o Ayrton em 93, por exemplo, principalmente depois de Brasil, e Donington, a forma como ele realmente estava com a confiança sobrando. O cara estava em casa, né, dentro daquele carro, e ia para cima o tempo todo. É a confiança faz muita diferença. O Emerson, por exemplo, né, que a partir de uma certa altura na Copersucar ele começou a perder a confiança, já não tinha mais aquela confiança de outros tempos. Afeta muito. O piloto, quando começa a sentir ele próprio pressionado pela equipe, sentir que não está entregando o desempenho que ele acredita ser capaz, a confiança afeta. E então o Vettel hoje em dia realmente está muito difícil para muita gente posicionar ele historicamente, porque o que eu acho injusto, Marcelo, é o pessoal começar a falar, bom, ele é um tetracampeão, mas que não merecia ter sido campeão do mundo. Um piloto que não que questionar o que ele fez até 2013. Isso eu acho complexo, acho injusto. Por mais que a gente tenha que colocar em perspectiva que ele é sim um piloto fantástico, capaz de entregar desempenhos brilhantes, mas em condições específicas. Isso o reduz, naturalmente, mas também não deve servir para desvalorizar o que ele conquistou entre metade de 2009 até 2013, que a gente não deveria esquecer. Enfim, foi realmente um piloto muito bom naquelas condições, mas que tem uma. Não sei se eu estou te respondendo direito, se eu estou falando demais. Enfim. Eu quero fazer uma pergunta, Márcio, justamente pensando num conceito que você definiu também, que é a questão dos perfis dos pilotos, ascendente, descendente e horizontal, né? Já jogando a bola, o Alonso é dos horizontais, mas é um perfil raríssimo de acontecer, né? Como você já definiu, né? E o Vettel seria um piloto mais descendente, certo? E na comparação dos dois com o Hamilton, essa questão dos perfis. Então, como que esses perfis também explicam, em alguma medida, essa queda de desempenho do Vettel, né? Para ele ser esse piloto descendente, o que afetou essas mudanças todas? E o Alonso conseguiu, de alguma forma, manter o seu principal trunfo, que era tirar desempenho de carros, mesmo muito inferiores, como você falou no início, quando ele teve na McLaren, esse período último aí, terrível, a gente conseguia notar muito do brilho dele ali assim mesmo, né? Então, os perfis, tenta colocar para nós em perspectiva também o do Hamilton. É, a gente perde um pouco a clareza dos perfis a partir da introdução dos reabastecimentos, por exemplo, em que você começa a ter uma concentração de números muito maior. Porque antigamente você tinha diferenças entre a configuração de sexta e sábado e a configuração de domingo. Isso cresceu muito na era turbo. Os carros que iam à pista no sábado, a hierarquia de desempenhos que se via no sábado não era a hierarquia de desempenho que se via no domingo. Tinha carros como a Lotus do Ayrton, que é rápida de treinos, mas tinha um problema sério de consumo de combustível e no domingo perdia muito desempenho. Então era normal você ver um piloto estar liderando. Aconteceu muitas vezes com o Ayrton, né? Não quero ficar recorrendo a ele toda hora, mas aconteceu muito com ele. Ele tinha um perfil muito acentuado, de muitas vezes estar liderando ou estar à frente do que o equipamento dele permitia, ter uma fila de carros atrás dele, ou pelo menos um ou dois atacando muito ferozmente, e ele, sendo um piloto descendente, ele estava no habitat dele, né, que era ser a caça,
tá à frente do que podia estar seguindo a cartilha do Fangio, que falava que o grande objetivo dele era vencer andando o mais lentamente possível. Uma coisa que se tornou inviável. O Ayrton percebeu isso no Brasil em 94. Ele fez a pole em Interlagos e o Schumacher não ia passar ele nunca na pista, não tinha condição de passar ele na pista em Interlagos, mas surpreendeu passando nos boxes. Eu sempre acreditei que a Benetton naquela altura já tinha tirado o filtro de combustível. O Arlindo Silva, que você conhece bem, esses dias me falou que não, que foi um pouco depois. Eu confio muito no Arlindo, então, mas de qualquer maneira o reabastecimento da Benetton foi muito mais rápido que o da Williams. O Ayrton volta atrás e ele é obrigado a fazer uma corrida de recuperação ali. A partir daquele momento, em 94, a gente começa a ver que o que se demandava do piloto em termos de poupar combustível, poupar pneus, dosar ritmo, se perde, e a concentração de vitórias, de números começa a se ampliar muito, porque mesmo que o conjunto mais forte em corrida não tivesse na primeira posição, ele tinha agora já os pitstops para poder segurar uma ultrapassagem, mesmo que não fosse na pista, mesmo que fosse no undercut. Então isso começa a concentrar muitos números. Isso vem com um aumento muito significativo também da confiabilidade mecânica, o número de abandonos caindo bastante. Então a gente vê o Schumacher começando a ter números muito estados, e o Hamilton segue essa linha. E depois, a partir de 2011, se não estou enganado, o DRS, a asa móvel também, que também passa, antes já tinha o KERS, né, que também já ajudava numa ultrapassagem, situações, e sobretudo o DRS, porque ele é um recurso que só tem quem está atrás. Então, no meu entendimento, ele facilita muito uma ultrapassagem e praticamente engessa qualquer tentativa de um conjunto que não seja o mais rápido, mais forte em condições de corrida, de tentar se manter à frente. O piloto pode eventualmente chegar à ponta, mas ele não consegue se manter na ponta. Isso condena muito, isso dificulta muito a gente ter perfis muito nítidos. A configuração de sábado e domingo se aproximou muito, então geralmente o conjunto que já larga à frente é o conjunto mais forte mesmo para o domingo, e quando isso não acontece, geralmente o conjunto mais forte não tem muita dificuldade em conseguir uma ultrapassagem, conseguindo nem sempre ultrapassagem, às vezes ultrapassagem com DRS, mas muitas vezes também ganhar a posição numa parada de boxe. Então os perfis, a análise de perfil ficou muito prejudicada a partir de 94. Mas ainda assim, a gente nota que o Hamilton, piloto que, sobretudo no início de carreira, muito forte em classificação, muito forte em treino, e que tinha um pouco de deficiência nas corridas. Também em campeonato, em 2007 ele fez um grande campeonato sem pressão, obviamente, correndo ao lado do Alonso, mas ele ainda não era tão completo. O Button se impõe a ele em 2011 muito nesse sentido, com um equipamento parecido ali igual, né, na McLaren. E hoje em dia a gente vê que o Hamilton ele muitas vezes vence o Bottas justamente na administração de pneus, na visão de corrida, na forma como ele aprendeu a vencer de várias formas diferentes. Então ele naturalmente evoluiu nesse sentido, mas era um piloto que no início era mais um piloto rápido de classificação, e foi com o tempo, muito acredito na Mercedes, aprendendo a realmente dosar melhor e a se tornar um piloto mais completo, um piloto que consegue realmente prolongar um stint quando necessário, consegue fazer pneus entregarem mais desempenho do que os companheiros de equipe, enfim. O Vettel, a mesma coisa, ele era um piloto muito rápido, muito rápido, que já se mostrava muito bom de corrida, mas também naquele período já tinha troca de pneu constante e tudo mais. Então ele tendia a ser um piloto teoricamente um pouco descendente, mas também nada perfil tão acentuado quanto a gente via nos primórdios. O Alonso, esse perfil raríssimo, como você disse, que é o perfil horizontal, o perfil que a gente via no Nelson Piquet, por exemplo, possivelmente no Niki Lauda, perfis muito raros de pilotos que são muito bons de treinos, são ótimos em corridas e excelentes em campeonato, pilotos de somar pontos, né, de estar sempre, quanto mais você adiciona, quanto mais você amplia a distância, né, numa volta de classificação você pode ter um errinho, alguma coisa, mas a totalidade no campeonato do mundo tem muito de quanto menos o piloto erra, né, o piloto que erra menos ele tende a ser premiado no campeonato.
E o Alonso, um piloto horizontal, eu chamei de motor quadrado, né, porque diâmetro e curso do motor, quando são iguais, a gente chama de motor quadrado, e ele era realmente assim, não era, talvez não fosse o melhor em nada, mas ele melhor em nenhum dos critérios que a gente possa avaliar, mas ele era muito forte em todos eles. Então, existe essa personalidade de fato neles, mas também houve uma evolução, né? Como eu te falei de Bahrein em 2018, que o Vettel também venceu, quando todo mundo imaginava que ele ia fazer um pit stop, ele não fez, ele arrancou o desempenho dos pneus até o fim. O Hamilton também ganhou corridas assim recentemente. Então, não dá para a gente falar tanto no perfil agora quanto falava antigamente, mas é possível identificar que a natureza deles era uma natureza descendente, no caso do Hamilton e no caso do Vettel, e no Alonso uma natureza horizontal. Outra coisa que eu acho muito importante, a gente, claro, pensando em Alonso e avaliar Alonso, a gente pensa muito em 2007, foi quando ele dividiu a equipe com o Hamilton, um ano vintage, né? Um ano que a gente tinha McLaren e Ferrari muito equilibradas em termos de desempenho, vantagens para uma ou para outra, dependendo da pista, uma diferença de tamanho de trechos ali, a Ferrari um pouquinho mais longa, funcionava melhor em pista de curva de alta, e o Alonso vindo do bicampeonato na Renault, e o Hamilton chegando à Fórmula 1, muito preparado, muito talento, e que chegaram ao final do ano muito empatados. Mas se a gente pensar, a gente escreveu sobre isso, né, sobre 2007, tanto eu quanto você, e o contexto ali merece análise, né? O Alonso até então só tinha corrido de Michelin. E se a gente, uma imagem muito emblemática do meio dos anos 2000, que me marcava muito, era o Alonso aquecendo pneus antes de cada largada com aquela Renault, e a forma como ele conseguia um ângulo impressionante, ele sacudia o carro, não sei se você lembra disso, mas indo para o grid, ele dosava acelerador e volante. O telefone não para de tocar aqui. Um ângulo muito acentuado que ele conseguia com aquele carro para aquecer os pneus, e a gente nunca mais viu ele fazer isso. Ele correu em 2007 nitidamente fora da zona de conforto dele, teve que aprender o comportamento de um pneu totalmente diferente do que ele estava acostumado. Isso faz muita diferença. Esse é o tipo de situação que um piloto com uma janela menor poderia ter despencado o desempenho, né? E o Alonso, ele conseguiu brigar, ele conseguiu se manter competitivo. Claro que o Hamilton foi superior em alguns momentos daquela temporada, mas o Alonso conseguiu se manter competitivo. Ele tinha, vamos dizer assim, vícios de comportamento, o instinto dele tinha sido dosado, tinha sido preparado para um comportamento diferente de pneus. E em 2007 ele teve que realmente reaprender muita coisa. Ao passo que o Hamilton estava começando do zero, estava aprendendo tudo, o comportamento daquele McLaren, dos pneus, e é uma coisa que deve ser levada em consideração. Então, eu acho que eu não te respondi sobre o tamanho do Fernando Alonso. Outra coisa que é muito importante para a gente pensar, quando a gente pondera isso, eu não tenho uma resposta pronta para isso, é o peso que a gente dá ao ápice de cada piloto e o peso que a gente dá à média, né, o peso que a gente dá à carreira como um todo. Quando você mesmo fez um vídeo falando sobre o Hamilton, falando que até 2013 os números dele batiam muito com o Damon Hill, e depois de lá para cá ele lembra muito mais o Fangio. E assim como você falou, eu também concordo, o Hamilton no momento de não é nem Damon Hill nem é Fangio. Ele nem era, é, nem refletia, os números não refletiam ele até 2013, como no meu entendimento não refletem ele a partir de 2013, a partir de 2014. Quando ele passa de fato a ter o melhor carro do grid e ter concorrência interna com o Nico Rosberg, era uma concorrência mais forte. A gente não pode esquecer que o Nico tinha batido o Schumacher em 3 anos anteriores, mas ainda assim ele teve sempre no carro certo para vencer, não teve, ninguém vai colocar Nico Rosberg entre os 10 melhores da história, né? Então, e o Nico venceu o Hamilton numa temporada, não foi numa corrida, não foi, foi numa temporada. Então, o Hamilton tem que ser visto também sobre esse aspecto, né? O Button também bateu em temporada. Então, são muitas coisas a se questionar. Você fez um vídeo muito bom comparando o Hamilton com o Schumacher nos primeiros 250 grandes prêmios, né? E analisou de forma muito profunda, até me ajudou a pensar em aspectos que eu não tinha pensado ali, e o Schumacher sai mais forte daquela análise. Por mais que a gente
talvez tenha que considerar que o Schumacher encontrou, mais de qualquer outro piloto, um ambiente que era totalmente favorável às suas maiores virtudes, né, durante a maior parte da carreira. O período de reabastecimento, o Schumacher era muito forte. A gente vê bem no Brasil 94, mostra bastante isso. O Ayrton ele conseguia, em volta de classificação, ser superior. E qualquer análise que a gente faça séria e profunda sobre classificação vai mostrar o Ayrton mais rápido do que o Schumacher. E se a gente tomar o Ayrton como referência de 100%, o Schumacher ele não chegava a esse 100% em classificação, chegava um pouco abaixo. Mas o ritmo de prova, que fosse 92%, 93% até 93%, subiu para 97%, 98%, a partir de 94%, com classificação, piloto, com reabastecimento. O piloto andava muito próximo do ritmo de classificação o tempo todo, com pneus que precisavam durar 25 voltas e tanque vazio. E esse patamar de 98%, o Schumacher alcançava esse patamar. Se mantinha ali durante muito tempo, conseguia se manter naquele patamar próximo do teto dele, mas ele conseguia entregar aquele desempenho durante muito tempo, e o Ayrton foi pego de surpresa por isso. Ele não estava esperando a mudança toda que aconteceu com o reabastecimento, pegou o Ayrton de surpresa justamente naquela corrida. Então, o Schumacher ele encontrou na maior parte da carreira dele um ambiente muito favorável às características dele. A gente, quando vê ele na segunda parte da carreira na Mercedes, sem reabastecimento, com pneus que tinham que durar mais e com pouca aderência na dianteira, tem provas, tem um board dele em classificação que chega a dar pena. Você vê que ele está buscando aderência dianteira e não acha, não tem aquilo, não consegue entregar o desempenho que a gente esperava dele, e o Rosberg o bateu de forma insofismável em 2010, 2011 e 2012. Mas alguém acredita que o Rosberg foi superior ao Schumacher? Não acho que alguém, além de Keck e do próprio Nico, acredite nesse tipo de coisa. Talvez o filho dele, talvez a esposa, mas não vejo aí muita gente acreditando que o Nico foi maior do que Schumacher. Então, e o Hamilton, quando chega à Mercedes, consegue sistematicamente superar o Nico, mas por uma margem menor do que acontece com o Bottas, e o Nico chega a emendar 7 vitórias seguidas, e o Batton ao longo de um campeonato, ao longo de uma temporada, em 2016, o que é certamente algo que coloca o Hamilton em perspectiva. Então, ainda que ele, por aquele seu vídeo, aquela sua análise, ele ficasse um pouco abaixo do Schumacher, também leva, por outro lado, a favor do Hamilton, o fato dele talvez não estar num ambiente tão favorável às virtudes dele quanto o Schumacher estava. O Hamilton se adaptou muito bem. Você pegar os carros de 2007, os carros de 2021 são totalmente diferentes. E o Hamilton se adaptou, sempre entregou bons desempenhos ao longo desse período, embora, ao meu ver, não tenha sido sempre o melhor piloto na própria equipe. E a gente vai ter que começar a falar de números, né? A gente chega a um ponto que a gente tem que falar de números, e os números eles afetam a gente, né? O piloto que está vencendo sistematicamente, muita gente começa a vê-lo obrigatoriamente como um dos melhores de todos os tempos. E é sempre aqueles, você conhece bem esse perfil do analista, que gosta de atalhos e sempre já segue na contramão, porque você, quando vai contra o óbvio, simplesmente por ir contra o óbvio, você já pega um atalho para parecer que entende mais do assunto do que efetivamente você entende. Então muita gente tem razões, tem motivos para defender, por exemplo, que Nelson Piquet tenha sido mais piloto que Ayrton Senna. Existem razões técnicas que uma pessoa jornalista pode se agarrar para tentar defender isso. Mas o que a gente vê muitas vezes é a pessoa fazendo só para pegar o atalho. Não, isso aí, falar que o Ayrton foi melhor é porque não entende nada, é pachequismo, isso e aquilo. Então, muita gente vai criticar o Hamilton, o Schumacher, porque tem esses números todos, e é muito mais bonito, muito mais legal você defender alguém de números menores, passa como um atalho de que você entende muito do assunto. Então, os números eles nos afetam dessas duas formas, e é sempre delicado, é delicado. Você não pode... o telefone não para aqui. Você não pode, por exemplo, tirar o mérito do Hamilton ou do Schumacher por terem se mantido vencedores por tanto tempo. Isso é uma situação que poucas vezes se viu. O piloto conseguir vencer sistematicamente por tanto tempo tem méritos nisso, tem méritos grandes nisso. Mas, por outro lado, você não pode ignorar que ambos tinham equipes que, naquele momento, entregavam o melhor equipamento e trabalhavam para eles. Então, é tudo muito delicado, né? Uma análise complexa. Acho que eu estou falando muito e não estou te dando vereditos aqui, né? Pessoalmente, eu sempre achei, olhando com zoom, olhando com proximidade, pista, eu sempre achei o Alonso mais piloto que o Schumacher. Isso eu acho que muita gente vai discordar de mim, vai me atacar nesse momento, mas piloto, pista,
eu sempre achei o Alonso mais, sempre me encheu mais os olhos. Quando eu vejo aquela largada na Hungria 2006, na chuva, o que ele faz naquela primeira volta, e não só isso, as campanhas de 2005, 2006 me impressionaram muito realmente, e o que ele fez ao longo de toda a carreira, 2012, aquele GP da Malásia, Valência, são realmente algumas corridas, algumas situações que o Alonso realmente me impressionou muito, muito. Eu sempre achei ele piloto. Se a gente for só pensar o piloto, não a administração de carreira, mas só o piloto, dentro, piloto em um carro, uma pista, eu sempre achei Alonso mais forte que Schumacher. E isso é uma coisa que permaneceu comigo ao longo do tempo. Eu sempre vi ele ali um piloto que não tinha os pontos fracos que o Schumacher tinha. O Schumacher sempre entregou muito desempenho, mas eu não via nele o brilhantismo que eu vi em alguns pilotos. E é difícil definir brilhantismo. São coisas que você fala, uau, né? Quando você vê assim, você não acredita no que você está vendo. O Schumacher eu via um robô, um cara que entregava um desempenho forte em qualquer circunstância. Mas brilhantismo, eu nunca, eu não vi tanto no Schumacher. Vi em alguns momentos, mas não vi tanto no Schumacher quanto vi no Alonso, quanto vi no Vettel, no auge dele, quanto vi no próprio Hamilton em vários momentos também. Então, na lista que a gente fez ano passado, de 70 anos da Fórmula 1, eu lembro que eu coloquei o Alonso, eu posso recuperar essa lista, não tenho ela aqui de cabeça, mas coloquei o Alonso provavelmente em sexto lugar, alguma coisa assim. E qual era o meu grande questionamento? Justamente o zoom que eu ia dar nessa situação. Qual o zoom que eu estava usando para analisar os pilotos? Eu gosto muito de analisá-los na pista. Se a gente for analisar como um todo, o Alonso jamais poderia estar ali entre os 6, como eu cheguei a colocar. Mas, analisando piloto e pista, eu considero ele realmente um dos pilotos mais fortes que já passaram pela Fórmula 1, na prateleira abaixo, que é uma prateleira que tem, abaixo de Clark e Senna, é uma prateleira que tem obrigatoriamente Stewart, Prost, Hamilton e Schumacher se impõem nessa prateleira. E eu vejo o Alonso ali também nessa mesma prateleira, no meu entendimento, um dos pilotos mais fortes que já surgiram. A gente não pode esquecer também das vitórias dele em Le Mans, e ele andou muito forte. O desempenho dele nos carros, nas corridas de endurance tem sido muito forte também. Andou bem na primeira vez que ele andou em Indianápolis, também fez uma corrida muito, muito competitiva. Então, no meu entendimento, é um dos grandes. É um dos grandes talentos, um dos grandes pilotos, e os números não refletem o quanto ele é forte, o quanto ele é capaz, realmente, ainda hoje, de entregar um desempenho muito consistente. E a gente tem pouca dúvida, né, baseado em tudo isso, tem pouca dúvida de que esse retorno dele será um retorno positivo, ainda que, obviamente, ele não vai disputar campeonato, até pelo equipamento que ele tem, mas a gente não tem nenhuma dúvida de que ele vai bater consistentemente o companheiro de equipe dele. A gente não tem dúvida de que ele é um cara que vai conseguir se adaptar ao que precisar se adaptar. Já tem demonstrado isso, inclusive, né? Então, a questão do Vettel, então, nesse sentido, essa mudança para Aston Martin, você vê com o mesmo otimismo que a gente vê o Alonso na Alpine, você entende que, de alguma forma, o Vettel pode surpreender ou tem algo que ele precise e consiga fazer ali que possa recuperar um pouquinho essa imagem dele manchada na Ferrari. Só antes eu vou falar um pouquinho da minha visão, muito brevemente, porque eu e você, a gente sempre teve discussões, mas a gente sempre ficou nesse entrave quando o tema era Vettel, né? De Alonso nós estamos em perfeito acordo, principalmente até 2012, 2013, eu acho que também eu colocava o Alonso facilmente numa posição muito próxima dessa que você colocou. Na última vez que eu fiz o meu top 10, ele ficou ali na beiradinha, né? Então, de repente, talvez esse retorno possa ajudar alguma coisinha, mas eu acredito que, no geral, a gente sempre foi muito próximo na análise do Alonso, tanto de 2007, quanto de 2010, quanto de 2012 em especial. Mas o Vettel a gente sempre teve alguma divergência, né? Digamos assim. Eu não via ele com tanto brilhantismo quanto você via, e eu passei a observar certas coisas a partir das formas como você ia me mostrando certos prismas que eu tinha que observar.
E falando dele, já mencionou vários dos desempenhos, mas um que me vem à mente agora é a Abu Dhabi 2012, em que o Fernando tinha ainda chances matemáticas de conquistar o título, mas dependia muito de que aquela corrida acontecesse, alguns tivesse alguma sorte ali, e essa sorte acontece quando o Vettel, eu não lembro qual foi o motivo da desclassificação dele, mas acho que acabou a gasolina na volta para ele retornar para os boxes, se me corrige depois. E aí todo mundo pensou, bom, Não agora lembro. o cara, né, não vai conseguir extrair desempenho nessa corrida, porque é uma pista complicada. O Alonso, em 2010, perde o título ali e tal. E o que acontece é que o Vettel vem de último e termina em terceiro aquela corrida, fazendo voltas atrás de voltas, num desempenho fortíssimo. E acho que ali, se tinha alguma dúvida de quanto ele podia entregar, não restava mais dúvida. E no próprio GP do Brasil também, que ele quase abandona na primeira volta e retorna, ainda termina acho que em sexto ou sétimo, mas também um desempenho que, por méritos, ele fez por onde aquela conquista do título, né? Então, jogo essa bola para você sobre o Vettel, mas dizendo que também e na própria Ferrari, eu acredito que em 2015, mas também em 2017 e 2018, houve momentos dele ali em que ele chegou a liderar o campeonato, que não se esperava muito e que acho que era ele que estava de fato fazendo a diferença. Mas talvez o que ele não conseguiu foi manter esse nível, e a Ferrari também, como nós vimos com o próprio Fernando Alonso, a Ferrari também não tinha mais cacife, digamos assim, para competir com a Mercedes, até porque o nosso regulamento atual não permite muitas inovações e melhorias ao longo da temporada, né? A gente, em 2012, eu acredito que o Alonso perdeu o título em Suzuka, aquela acidente na largada ali. Eu acho que foi um momento realmente que o prejudicou ali numa campanha que vinha sendo fantástica, né? Mas não quer dizer que o Vettel não tenha guiado muito bem em 2012. Ele realmente estava fazendo a parte dele naquele período da Red Bull, confiança muito em alta, né? E a gente pode lembrar, sim, que em 2017, 2018, o Vettel chegou em alguns momentos a estar liderando o campeonato, a estar brigando com o Hamilton, na maior parte das vezes com um equipamento inferior. O equipamento dele, no geral, não era tão bom quanto da Mercedes, embora tivesse muitas vezes mais velocidade final, decisivas para campeonato, se não me engano, Singapura 2017 e Alemanha 2018, em que ele acabou deixando a disputa e se perdendo. Eu acho que para o Vettel, a questão mental para o Vettel é muito importante também, sabe? No meu entendimento, não é só o fato dele não estar à vontade com esses carros que se comportam, freiam de um jeito diferente, o fato de carregar energia do freio torna a frenagem diferente. Eu entendo que isso afetou muito o Vettel, o maior peso dos carros, a maior distância entre eles, são coisas que não deixaram ele mais tão à vontade quanto ele era antigamente ao volante no Fórmula 1. Mas sinto sim que em 2017, 2018, quando ele sentiu que tinha chance, ele começou campanhas muito fortes. Conseguiu liderar a Ferrari em campanhas muito fortes que estavam resultando em briga pelo título com equipamento, no geral, a meu ver, ainda inferior ao da Mercedes. Só que era uma disputa de muita tensão para ele. Ele estava numa situação de muita tensão, de realmente estar operando no limite o tempo todo. E a partir do momento em que havia um erro, em que havia a pessoa, Marcelo, tem que estar acostumada a vencer. E o Vettel e a Ferrari desacostumaram a vencer. Então eles passaram a usar estratégias que eram muitas vezes estratégias reativas. Eles se tornaram facilmente manipuláveis pela Mercedes. A Mercedes estava muito mais à vontade com a posição de disputar título, de disputar vitórias, Mercedes e Hamilton, e foi muito fácil para eles entrarem na cabeça da Ferrari, entrarem na cabeça do próprio Vettel, e conseguirem enganar em estratégia, conseguirem se impor ao longo do campeonato. Mas a gente não pode esquecer que em 2017, 2018, durante boa parte do ano, o Vettel liderou a Ferrari em campanhas muito fortes. Agora, na Aston Martin, não dá para esperar muita coisa. Não acredito que o desempenho que a gente viu na primeira corrida, no primeiro fim de semana, acho que houve um pouco de histeria por parte da imprensa em geral, e muita gente acho que se apressou muito em fazer uma análise, mas é uma equipe que é feita
para o Lance Stroll, é uma equipe feita para o Lance poder correr de maneira competitiva. Não estou dizendo que a Aston vai investir tanto no salário do Vettel para o prejudicar, não é isso, mas é muito difícil você imaginar. O carro ano passado teve um desempenho muito bom, mas era um carro em grande parte copiado da Mercedes, e esse ano está um projeto um pouco mais arrojado, um pouco mais autoral, e é uma equipe naturalmente menor, uma equipe que tem uma estrutura menor do que acho que o Vettel está acostumado desde que foi para a equipe principal da Red Bull e depois a Ferrari, com um tratamento também que de certa forma vai ser diferente, ainda que nos últimos 2 anos com Leclerc ele já tenha sido muito pressionado. E imagina você ganhar tanto dinheiro para estar sendo superado numa parte das vezes pelo companheiro de equipe, então ele já estava numa situação delicada. Eu temo que o Vettel, nesse momento, esteja numa fase da carreira de ganhar dinheiro e vendo o que consegue nesse momento, o que vier lucro, se conseguir entregar um bom desempenho, se tiver um carro bom nas mãos, ótimo, vai seguir o embalo, e se não tiver, ele já está se aposentando com mais de 50 vitórias, com 4 títulos do mundo, forçosamente entre os grandes personagens da história, e com uma situação financeira absolutamente invejável. Então, eu não acho que o primeiro fim de semana que a gente teve esse ano reflita o potencial dele. Ele continua tendo as habilidades, continua tendo o talento, mas é um contexto esportivo fraco e no qual tem como companheiro de equipe o dono da equipe. Então, é uma situação que não dá para esperar, no meu entendimento, muito do Vettel, por mais que eu não seja apressado a dizer que o que a gente viu na primeira prova do ano reflita o que ele tem a entregar. No caso do Alonso, vai depender muito da evolução ao longo do ano do equipamento. Mas esse ano a gente está com um meio de grid muito forte, né? A McLaren está muito forte também. Tem várias equipes ali de meio de grid que estão realmente disputando a condição de terceira força, ou de quarta força, e é muito fácil a gente ver, acredito que vai ser muito fácil a gente ver um piloto brigar numa corrida pela quinta colocação e de repente em outra está andando em décimo ali, com dificuldade. Então, a AlphaTauri também está aparecendo bem. É um ano que está muito próximo. O meio de pelotão a gente tem algum destaque ali para Red Bull e Mercedes na frente, e para a Haas e Williams atrás, mas entre esses dois extremos aí tem muita equipe andando próximo. E realmente vai ser curioso ver como é que o Alonso consegue. Geralmente isso é um cenário bom para o Alonso. Geralmente esse tipo de proximidade é um cenário no qual as virtudes do Alonso para campeonato costumam se destacar. A gente não pode esquecer que ele está naquela virada dos 40 anos, que geralmente é onde o desempenho começa a ter o reflexo começa a ter uma queda, o piloto começa a perder um pouco do brilho. No caso dele, eu sinto que ele talvez seja menos afetado, porque ele já não era um piloto que era marcado pela velocidade extrema. Nunca foi a principal virtude dele. E um piloto consegue se manter andando ali a 99, 98% durante muito mais tempo. E o Alonso ele tem essa virtude de entregar desempenho de forma muito consistente durante muito tempo. E eu acredito que ele não seja tão afetado quanto outros foram, até porque também se manteve ativo, está cuidando bem da parte física e tudo mais. Então não acredito que ele seja tão afetado quanto outros foram. Acho que é muito mais fácil a gente ver esse ano por parte do Alonso do que do Vettel, mas certamente nenhum dos dois vai ser proporcional ao tamanho que eles têm ou que tiveram. O Alonso continua tendo, no meu entendimento, o Vettel teve. A gente não vai ter, provavelmente, em pista, desempenhos que nos lembrem a grandeza dos dois. O quanto o Vettel é capaz de ser forte, e o Alonso, como sempre foi forte, sempre foi muito forte. E os números desse ano é a mesma coisa, Marcelo. Se você olhar para os números de Max Verstappen e de Hamilton, não é possível você não dizer que tem uma discrepância ali. Né? Vamos pegar os últimos anos aí, 2016 para cá, houve muito. O Verstappen andou mais do que o Hamilton, muita corrida. E se não andou mais, andou muito junto. As vitórias do Verstappen geralmente são corridas brilhantes.
porque para ele conseguir vencer no contexto atual, ele tem realmente que tirar tudo do carro, tudo, para conseguir superar um conjunto superior com o piloto do calibre de Lewis Hamilton. Então, os números estão muito distorcidos nesse momento. E olhar para o desempenho de Alonso, jogar bem, avaliar bem o desempenho de Alonso, de Vettel, do próprio Verstappen. Verstappen talvez esse ano tenha um carro vencedor, né, o que tudo indica, mas avaliar o desempenho desses pilotos não vai ser através de número, vai ter que ser mesmo através de uma análise atenta dos tempos de volta, de como estão cada um fazendo o pneu durar e quanto estão conseguindo tirar do carro, comparação com o companheiro de equipe, vai ser por aí, mais do que pelos números, porque os números estão muito concentrados já há muitos anos, né? Esse ano talvez a gente tenha uma diluição um pouco maior aí entre Hamilton e Verstappen, mas ao longo dos anos tem sido muito concentrados esses números. Então é uma avaliação que vai muito mais de olhar e de acompanhar os tempos de volta, analisar o contexto da corrida, do que propriamente resultado. Com certeza. Então, assim, primeiramente te agradecer por esse papo aí, essa disposição que você teve, nós gravarmos. Esse vídeo aí o pessoal vai estar vendo já provavelmente à noite, né? Mas a gente gravou durante a tarde, então teve alguns probleminhas aí na conexão, deu uma instabilidade, mas eu acho que o áudio especialmente está tudo tranquilo. E, Márcio, a gente vai replicar, a gente vai voltar a falar de assuntos semelhantes, não apenas da Fórmula 1, mas a gente ainda tem um da MotoGP na agenda aí para nós comentarmos. Eu espero que todos aqueles que tenham visões distorcidas tanto sobre Alonso quanto sobre Vettel usem esse método zoom in e do zoom out que o Márcio propôs para nós. Vamos dar um nome diferente para esse depois, de repente, mas eu acho que é bem isso, a gente conseguir entrar dentro dos contextos e analisar. É o que eu me proponho a fazer nesse canal, é o que eu proponho a fazer, o que qualquer um deve se propor, na minha visão, uma análise mais séria. Se a gente for pensar que um Hamilton com suas 96 vitórias e um Verstappen com 7 ou 8 vitórias agora, né? São tão discrepantes que um é muito superior ao outro, ou mesmo considerando apenas de 2016 para cá, o Hamilton ainda vai ter 10 vezes, quase 10 vezes mais vitórias do que o Verstappen. E a gente sabe, a gente percebe que o que está acontecendo ali é uma discrepância de equipamento, em que um Verstappen está se desdobrando para chegar. Então, os méritos desses caras ao longo da história, Vettel e Alonso, não podem ser apagados, porque em momentos distintos eles tiveram ou escolhas erradas do lado do Alonso, podemos dizer, ou o Vettel que saiu da sua zona de conforto, mas não pôde, não conseguiu encontrar de repente saídas para isso. Não foi apenas a zona de conforto, como o Márcio bem explanou. Mas enfim, nós temos que cada vez mais buscar entender o que está por detrás dos números. Fazendo um parênteses, ontem, o Márcio deve ter visto, não sei quem viu, o Stephen Curry passou o Will Chamberlain em pontos marcados pelo Golden State Warriors. É claro que a gente tem que valorizar, tem que parabenizar o que esse menino fez aí no basquete, transformou a posição de point guard como esse arremessador, mas você não pode esquecer que não tinha linha de 3 pontos na época do Wilt e que o Wilt jogou 315 partidas a menos, sem todos os outros contextos adicionais, né, para nós mencionarmos. Então, você celebrar um recorde apenas pelo recorde, recordes existem para serem quebrados, eu acho que não é muito justo com a história do esporte, né? O vídeo que o Lucas fez conosco aqui sobre as eras da Fórmula 1 também ajuda muito a definir, e hoje mais um adicional para quem quer entender que a Fórmula 1, ela, mais do que todos os outros esportes, ela depende muito desse conjunto carro-piloto e das regras do contexto no qual eles estão inseridos. É isso, Márcio. Perfeito. É isso aí, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, querido. Então, teremos outras. Um abraço a todos e obrigado pela audiência aí. Boas horas. Valeu. Um abraço a todos.